Bem-vindo, doutores. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a objeção de consciência do médico, o que é, os seus requisitos, quais os seus limites. Aguardo vocês depois da vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mondim e eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu trato sobre a origem do canal, os motivos pelos quais eu criei, a finalidade do canal, um pouco sobre a minha vida profissional, para vocês saberem o que eu faço, quem sou eu que passa essas informações para vocês terem um pouco de segurança. Além disso, eu queria reforçar que se você caiu de paraquedas nesse vídeo e é a primeira vez no canal, eu recomendo que você assista os vídeos que eu indico aqui embaixo na descrição do vídeo. É que é muito importante que você assista para ver esse vídeo, porque todos os vídeos são uma continuidade. É capaz de você assistir aqui muita coisa você não entender que já está respondida nesses vídeos. Feito esse disclaimer todo, vamos para o vídeo logo. Como eu já tratei nos vídeos anteriores, os antigos códigos de ética médica são caracterizados pela relação paternalista entre o médico e o paciente. É uma relação verticalizada, na qual sempre prevalecia a vontade do médico. Com o novo Código de Ética Médica, a relação entre o médico e o paciente tornou-se horizontal, em que é fundada no diálogo, busca-se um consenso, uma comunhão de vontades entre os dois. Assim, tenta-se estabelecer um equilíbrio entre a autonomia do paciente e a autonomia do profissional. Por óbvio, tendo em vista que o paciente é aquele que suporta as consequências fáticas da terapêutica, cabe a ele escolher qual ele deseja. Por outro lado, seguindo a mesma lógica, o médico, por ser aquele que tem a responsabilidade profissional e suporta as consequências jurídicas do ato médico, só pode realizar aquilo com o que ele concorda. Então, se vocês perceberem assim, quem já estudou uma questão de obtenção de consenso, é muito mais fácil você obter um acordo de vontade quando uma parte escolhe positivamente e a outra escolhe negativamente. Ou seja, é praticamente quando dentro de casa com a sua esposa. Ela fala o que ela quer e você pelo menos fala assim, não, isso eu não quero. É muito mais fácil do que quando os dois querem alguma coisa. Eu quero isso, quero aquilo. Aí tem que estar aquele diálogo estabelecendo convencimento e perde muito tempo. Então um fala, olha, só isso que eu não quero. O outro, eu quero isso. Então, vê aquela quantidade de possibilidades, uma é excluída ou algumas são excluídas negativamente e sobra para aquela pessoa que vai suportar as consequências fáticas obter aquela escolha, ir para aquela opção que ela deseja. Mas surgindo situações insuperáveis a critério do médico, a objeção de consciência é o instrumento jurídico por meio do qual o médico manifesta sua discordância ou dissenso quanto à prática de determinado ato médico. Como você pode observar, nesse contexto, a objeção de consciência surge também como uma forma de assegurar a autonomia do profissional frente às escolhas do paciente, impedindo que o médico se torne um mero executor, sem consciência e sem qualquer vontade. Eu gosto sempre de trazer o fundamento normativo para ninguém pensar que eu estou tirando da minha cabeça e também terem segurança das informações que eu estou passando. No ordenamento jurídico brasileiro, a objeção de consciência decorre do artigo 5º, inciso 6º, que prevê a inviolabilidade da liberdade de consciência, e também do inciso 8º, que proíbe a privação de qualquer direito por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Todos esses incisos é o artigo 5º da Constituição brasileira. Como já se pode imaginar, diante da amplitude de hipóteses e justificativas para o exercício da objeção de consciência, era impossível elaborar uma lista contendo todas as situações possíveis. Assim, a melhor técnica legislativa impõe a previsão da existência do direito à objeção de consciência de forma ampla, trazendo um rol exaustivo das situações em que é vedado o seu exercício. Dito isso, fica fácil compreender a estrutura da redação do inciso 7º do capítulo 1º do Código de Ética Médica. Vamos a ele. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência
ou a quem não deseje. A primeira parte do inciso traz a definição do Conselho Federal de Medicina de objeção de consciência, como sendo a recusa ou a negativa na realização de uma intervenção médica por ser contrária aos ditames de consciência por parte do médico objetor. Para a negativa da prática médica, deve ser sempre apresentada uma justificativa que guarde relação direta com o ato médico. Só para ficar mais claro e sair um pouco dessa teorização toda. Só para exemplificar, um médico não pode deixar de atender um indivíduo ferido com um projeto de arma de fogo com a justificativa de que é pacifista e contra a violência. Esse motivo não guarda qualquer relação lógica com o ato que o próprio médico irá realizar, sendo totalmente desvinculada da própria ética médica que tem como fim último salvar vidas. Logo, nesse caso, o médico enfrentaria graves consequências no âmbito da responsabilidade civil, penal e profissional por omissão de socorro. Também eu não precisaria dizer, porém, para ninguém afirmar que eu esqueci de falar, o motivo deve ser sempre verdadeiro e não um subterfúgio, um pretexto para outra intenção, devendo sempre que possível ser comprovado. Mas quais são os limites ao exercício da objeção de consciência pelo médico? Eles estão expressamente previstos no final do inciso 7º do Código de Ética Médica. Vamos lá. O médico não exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência e a quem não deseja, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Em outras palavras, são situações impeditivas da objeção de consciência médica. Inexistência de outro médico que aceite assumir o tratamento do paciente, quando o quadro clínico do paciente exigir atendimento de urgência ou emergência, ou se essa recusa por objeção de consciência puder resultar dano à saúde do paciente. Aqui o termo saúde não deve ser entendido de forma ampla, naquele conceito utópico da Organização Mundial da Saúde. E sim, dano à saúde como sequelas físicas irreversíveis em órgão ou função. Ocorrendo qualquer uma dessas hipóteses, o profissional está impedido, é vedado, o exercício da objeção de consciência. Basta se verificar uma delas que o profissional não pode invocar a objeção de consciência para não atuar. O inciso 8º e o inciso 9º do capítulo 2º são dispositivos que são meros reforços da autonomia médica e, por consequência, da objeção de consciência do médico. Eu não vou ler os artigos para o vídeo não ficar muito longo, mas vale a pena dar um pause e ler para quem nunca leu, gastou um tempinho. Já os artigos 7º e o 33 do capítulo 5 estão em sintonia com as limitações, você pode olhar aqui em caso de urgência e emergência, estão em sintonia com as limitações ao exercício da objeção de consciência que a gente acabou de ver. É que uma das hipóteses é a situação de urgência e emergência. Estão notando como é que as peças vão se encaixando? Já tinha pensado nesses artigos como limites à recusa do médico? Então, as razões da objeção de consciência podem ser as mais variadas. Por exemplo, ética, moral, religiosa, científica, vamos dizer assim, qualquer uma que tenha aqueles critérios, seja lícita e que ela seja verdadeira, tem uma relação. Por outro lado, o motivo da objeção de consciência deve ser um fato lícito e permitido no ordenamento jurídico. Assim, opções pessoais que caracterizem, por exemplo, preconceito, discriminação ou futilidade não estão protegidas pelo direito. Aqui eu remeto vocês ao artigo 23 do Código de Ética Médica, que impõe ao médico tratar o paciente de forma cordial e sem qualquer discriminação. Tá vendo que é um todo que vai se encaixando? No direito a gente sempre tem que procurar isso, encaixar as peças, porque elas sempre têm uma relação, não é nada perdido. Mas quais as situações que mais ocorrem a objeção de consciência do médico? Aqui eu não tenho a menor pretensão de exaurir todas, porque elas são infinitas, como eu já disse. A primeira delas, e uma das mais controvertidas, despertando argumentos fervorosos dos dois lados, e eu não quero entrar nessa problemática,
é o aborto piedoso ou sentimental, previsto no artigo 128, inciso 2º do Código Penal. Não se pune o aborto praticado por médico se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Aqui eu tenho que frisar, e é muito importante não esquecer isso. A objeção de consciência somente se aplica ao inciso 2º. A negativa da prática de aborto, na hipótese do inciso 1º, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, caracteriza hipótese de omissão de socorro, no mínimo. Porque aqui pode até o promotor tentar imputar ao médico até um homicídio culposo. Se ele for daqueles mais, vamos dizer assim, draconianos, pode até ser um homicídio doloso com dolo eventual. Ele assumiu o risco. Ainda dentro desse tema, temos o aborto por gestação de feto anencefálico, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 54. Quero ressaltar aqui que estou apenas relatando o fato, independente do meu posicionamento pessoal, quanto ao mérito e à competência do Supremo Tribunal Federal para criar norma excludente de licitude, sem lei. O objetivo aqui é apenas descrever a situação posta. O juízo de valor fica a cargo de cada um. Outras hipóteses que eu posso citar são ortotanásia, e eu não vou incluir a eutanásia no rol porque no Brasil é crime. A transfusão de sangue e transplante de órgãos, esterilização voluntária, reprodução assistida, pesquisa com embriões, pesquisas com seres humanos e animais. Além dessas, a recusa terapêutica do paciente foi incluída pelo Conselho Federal de Medicina como motivo de objeção de consciência, estando previsto no artigo 7º a 10 da Resolução do Conselho Federal de Medicina 2234 de 2019. Esse tema eu já abordei com mais atenção no vídeo sobre a recusa do paciente. Entendeu agora porque eu disse no início do vídeo que era melhor quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo tinha que ver antes os vídeos que eu coloquei na descrição abaixo. Não era malandragem de YouTube para ganhar visualização. Realmente, os vídeos têm uma sequência. Eu vou deixar aqui em cima, na direita, para clicar e ir para o vídeo. Mais uma chance. Pelo menos dê um pausa no vídeo e leia os artigos. Como eu já abordei, vou passar muito rapidamente. O artigo 7º prevê o direito da objeção de consciência em função da recusa do paciente. Já o artigo 8º traz a definição para o caso específico da objeção de consciência na recusa do paciente. Que, como nós estamos vendo, a objeção de consciência tem vários motivos e a recusa do paciente é um deles. Os motivos da objeção de consciência são infinitos. Vocês podem observar até a recusa, que se você ver não é uma questão religiosa, não é filosófica, é mais uma questão científica, não é questão política e ainda assim está abarcada dentro da liberdade de consciência. O artigo 9º traz o procedimento que o médico deve adotar quando exerce a objeção de consciência nesses casos, seja em um hospital ou em uma clínica particular. Notou que essa norma está em sintonia com a limitação da inexistência de outro médico que aceite o tratamento do paciente? Uma outra hipótese de limitação da objeção é praticamente essa norma é uma decorrência lógica daquela limitação. O artigo 10 eu não vou abordar e eu já expliquei no outro vídeo. Ele está sob júdice, então deixemos o TRF da terceira resolver a questão e depois a gente pode abordar rapidinho outro vídeo. Como última situação mais comum, temos o paciente chamado tigre. É aquele teimoso que não observa os cuidados prescritos pelo médico para o adequado tratamento escolhido por ele mesmo. Você pede, ele não faz. Eu sempre achei muito engraçado. Minha esposa sempre utilizava, e meu cunhado, esse termo, paciente tigre. Como eu destaquei no vídeo do termo de consentimento livre e esclarecido, na parte de cuidados a cargo do paciente. Olha, eu não vou nem repetir o sermão de novo, mas eu não me aguentei. Vai pro vídeo, por favor. Olha lá o negócio. Não raro, o mau resultado do tratamento ou procedimento decorre da negligência do próprio paciente. Prevendo essa situação,
e o risco de uma indevida ação de responsabilidade profissional, que é no mínimo uma molação para o médico, é melhor descontinuar o atendimento nesses casos. É o que está previsto no artigo 36, parágrafo 1º do capítulo 5. É vedado ao médico abandonar o paciente sob seus cuidados, mas ocorrendo fatos que, a seu critério do médico, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional. Aqui que está a questão dos cuidados que o paciente não observa. O médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder. O parágrafo 1º do artigo 36 já é o gancho para a próxima parte do vídeo, que é a parte prática da objeção de consciência do médico. E é o que eu acho a mais importante para o dia a dia do médico no seu consultório. Se você observar, ele já dá um início de resposta para a próxima questão. Ocorrendo a objeção de consciência, como o médico deve proceder? Primeiro, ela deve ser comunicada o mais rápido, o mais breve possível ao paciente, para evitar qualquer alegação que o transcurso do tempo tenha causado prejuízo ao enfermo. Aqui a gente está na esfera do instituto da perda de uma chance. Ele é muito importante quando está discutindo responsabilidade por erro de diagnóstico. Mas calma, se você não tem a menor ideia do que é isso, eu já me anotei aqui, na minha ordem de vídeos aqui, eu vou gravar um vídeo para te explicar isso, para você ficar tranquilo. Segundo, descrever bem todos os fatos no prontuário do paciente. Aqui você tem que gastar um tempo, como é uma situação sensível, muito controversa, então é importante que você perca um tempinho aqui. Sim, eu já vou adiantar que eu ia fazer nos próximos vídeos. O prontuário médico é o seu melhor amigo, é o seu fiel escudeiro. Junto com o termo de consentimento, eles estão ali rivalizando, pau a pau, quem é o seu melhor anjo da guarda. Terceiro, se a objeção de consciência do médico ocorrer no início do tratamento em razão de uma escolha do paciente, seja porque ele recusou uma terapêutica ou de uma conduta dele, o médico deve elaborar um documento que contenha a declaração do paciente quanto ao fato que ocorreu, também a negativa do paciente quanto às alternativas propostas pelo médico de terapêutica. Por fim, esse documento também deve conter a justificativa do médico para não prestar atendimento ao paciente. Claro que deve ser assinado. Quarto, se a objeção de consciência ocorrer durante o tratamento, informar por escrito a suspensão do acompanhamento médico ao paciente com todos os motivos. Aconselho também o médico desde já, junto com esse documento, com as justificativas do médico, já entregar uma cópia do prontuário médico e também o original dos exames que o médico reteve com ele. Mas, por óbvio, o médico deve ter uma cópia dos exames. Não preciso dizer que a cópia dos exames e o prontuário deve conter nesse documento que o médico elaborou um parágrafozinho dizendo que o paciente declara que recebeu desde já uma cópia do prontuário e os originais dos exames, porque aí o paciente assina. Se no futuro o paciente reclamar que você não impôs alguma dificuldade, já você tem a prova ali que você entregou o prontuário, entregou tudo que ele precisava. Quinto, o médico deve encaminhar o paciente a outro profissional que aceite o caso. Eu entendo. Muitas vezes o médico pode pensar, eu discordo da opção do paciente, eu discordo da situação. Como é que eu vou encaminhar para algo que eu não concordo? Mas aqui você tem que separar o lado pessoal, a objeção de consciência, da parte profissional. Você pode, por discordar, você não é obrigado a praticar o ato contra a sua consciência. Mas você tem um dever ético e profissional de auxiliar o paciente naquela escolha que é lícita. Claro, se o paciente estiver te pedindo a indicação de um profissional para ele realizar algo ilícito, por exemplo, você discorda da realização do aborto porque você entende que não foi caso de estupro, que não é um aborto sentimental ou está fora de alguma terapêutica, você não é obrigado a indicar um profissional que vai realizar o que é algo ilícito. Você deve se perguntando,
Mas por que tomar todos esses cuidados que eu estou te dizendo para você fazer? Simples. O ônus de provar o exercício lícito e adequado a objeção de consciência recai sobre o médico. Caso o médico não tenha os documentos necessários para demonstrar que ele agiu corretamente, facilmente a conduta dele pode se passar por omissão de socorro. Caso a objeção de consciência tenha ocorrido no início, antes de iniciar o tratamento, ou por abandono de paciente, se a objeção de consciência ocorrer durante o tratamento. Sem esses documentos, imagina comigo, é como se o juiz estivesse vendo aquele filme antigo, mudo, sem diálogo, sabe? Aquele lá, do Chaplin, tenta imaginar junto comigo. O juiz vai ver o paciente chegando ao médico para ser tratado. O médico não trata e o paciente vai embora. Para ele, facilmente vai entender que houve uma omissão. Ou, imagina, o paciente chega, está sendo tratado, de repente o médico some, o médico para de atender o paciente e vai embora. Só com o documento é possível comprovar os diálogos que ocorreram e que justificaram o não atendimento. Outro ponto muito importante que eu não posso deixar de dizer, trabalhando em hospitais, é adequado que o médico informe previamente, por escrito e com recibo, as suas objeções de consciência aos seus superiores e administradores da instituição que ele trabalha, de modo a minimizar os riscos de envolver-se em situações em que a objeção de consciência possa criar algum tipo de constrangimento durante o exercício profissional. Quando eu digo com recibo, é simples assim. Você vai com duas vias, assina as duas, entrega uma pro administrador, para a administração. Na sua via, a pessoa assina que recebeu aquele documento em tal data. É simples assim. Quando se diz com recibo no direito, é que a pessoa que recebeu o documento vai assinar e datar aquele recebimento. Simples assim. Então, o meu objetivo aqui foi tratar sobre a objeção de consciência do médico como um instrumento garantidor da autonomia do profissional e, principalmente, a explicar a forma mais segura de agir nessas situações. Por fim, é sempre importante relembrar que esse vídeo é educativo, visa levar informação ao médico para que dessa forma ele se previna contra problemas. Caso surja algum, entre em contato com o seu advogado o mais rápido possível, porque no direito, prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te ajudou, te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os colegas, mande no Facebook, nos grupos, nos ajude a levar mais informação. Se inscreva no Instagram, isso ajuda muito o canal. Inscreva-se também no canal, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Fique à vontade para deixar sugestões de novos temas aqui embaixo nos comentários. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Bem-vindo, doutores. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre omissão de socorro e o abandono de pacientes.